Então, o tópico sobre Platão é geometria e teorias cosmológicas. O Platão, ele vai ser um filósofo que vai elaborar a teoria das ideias, a separação do mundo sensível, do mundo inteligível, o mito da caverna e características tão importantes e significativas para a construção do pensamento filosófico. Como o Platão ele vai ser um filósofo extremamente racionalista, ele vai rejeitar a experiência, dizer que os símbolos da experiência eles podem nos levar a pensamentos errôneos sobre a realidade das coisas. Então, o mundo sensível, ele é um mundo de mentiras. Para a gente acessar realmente a verdade, nós precisamos transcender e conhecer a vida do aspecto da racionalidade. E a racionalidade, para ele, está muito ligada a cálculo, a geometria, matemática. Então, a matemática ela vai ser fundamental para tornar o conhecimento possível, para tornar o conhecimento palpável. Então, ele, logo nós vamos ver no decorrer das aulas, que existiram outros filósofos também que vão se apoderar do discurso da racionalidade, como René Descartes, mas o Platão ele vai ter uma estratégia de separação tanto quanto radical. Então, tanto prova que ele separa, né, os mundos em duas partes. Ele é um racionalista decisivo, é a racionalidade que importa no processo de construção do conhecimento e pronto. Ele funda uma academia, que é conhecida como Academia de Platão, e na porta da academia estava escrito o seguinte: não entre aqui quem não souber geometria. Então, a gente pode perceber a importância que o filósofo ele deposita na racionalidade, na experiência já, na racionalidade, no aspecto do cálculo, no aspecto da construção, voltado para os números. Então, é um filósofo da geometria, né? Da cosmologia, enfim. Então, o Platão ele vai ser criticado por essa radicalidade que permeia a teoria dele, e o Marcos Engano vai dizer o seguinte sobre Platão. Eu vou ler aqui para vocês podem acompanhar aí. A razão tem nele seu infatigável elogio. Por outro lado, Platão foi longe demais, exigindo de si e de seus discípulos um certo desprezo do mundo da experiência, que terminou por impedir o maior desenvolvimento da ciência. Então, na opinião desse comentador, se o Platão tivesse utilizado dos aspectos da experiência na construção da sua teoria, não tivesse sido tão radical nela, a ciência teria se desenvolvido muito mais. Então, isso é muito importante da gente destacar. Que no decorrer da construção do conhecimento filosófico, algumas características vão surgindo de crítica em relação à teoria dos filósofos em questão. Então, por exemplo, o Platão adota uma metodologia de pensamento e o Aristóteles vai ser completamente oposto àquela teoria de pensamento, e isso se baseia a filosofia, nessa quantidade de rupturas e retomadas em relação a um conhecimento. Então, isso é muito significativo, isso é muito importante. Tá bom? Agora nós vamos ver Aristóteles, física e astronomia. É muito curioso perceber que um filósofo, ele é várias coisas ao mesmo tempo. Ele é um pouco de físico, ele é um pouco de astrônomo, ele é um pouco de biólogo, ele tenta explicar um pouco sobre os fenômenos religiosos, né? Um estudante da área da religiosidade. Então, naquele momento, um filósofo desempenhava várias funções. E isso vai ser rompido lá na Idade Moderna, com Augusto Comte, que nós vamos ver ainda. Então, Aristóteles ele vai ser um discípulo de Platão,
mas ele vai ter uma construção teórica completamente diferente da de Platão, né? Ele vai ter um foco na realidade concreta, então perceba aqui que a experiência vai ser fundamental. Não existe essa separação entre mundo sensível e mundo inteligível na teoria aristotélica. O que importa é esse foco na realidade concreta, esse foco na experiência. Então, de um lado, nós temos um racionalista, que é Platão, e de outro, um empirista, que é Aristóteles. O Aristóteles ele valoriza a observação, ele faz estudos de zoologia, aperfeiçoamento da lógica, ele vai ter uma obra chamada Organon, que vai ser especificamente voltada para os estudos da construção do nosso pensamento lógico. Como é que um pensamento é construído logicamente? E como é que a gente pode conhecer um conhecimento sobre o aspecto lógico dele, sobre afirmativas e negativas? Então, ele vai ter vários âmbitos de conhecimento naquele período. É importante a gente compreender a física aristotélica, ok? A gente conhece a física que vocês estudam, que eu já estudei na escola, mas a física aristotélica ela vai ser diferente. A física aristotélica vai ser voltada por uma teoria do lugar natural, por uma teoria da mudança. Então, ele vai tentar explicar como é que os corpos se atualizam dentro de um determinado campo de realidade, buscando sempre a sua perfeição, a sua finalidade. É a passagem de potência ao ato. Isso é muito importante, que a gente vai ver daqui a pouco. A physis compreende-se por natureza, porque existem determinados momentos que, quando a gente fala de physis, pode ser que nós compreendamos e façamos a tradução para física, mas na verdade a tradução tem que ser feita por natureza. Physis nesse momento vai significar natureza, explicação do natural. Na obra Metafísica, Aristóteles explica o movimento. E ele afirma que o movimento é a transição do corpo que busca o estado de repouso no seu lugar natural. Então, o movimento é apenas um processo de transição que vai ser pautado numa atualização do objeto em questão que está em movimento. Então, é a passagem de potência ao ato. Ele vai criar a teoria dos corpos pesados e leves, que é conhecida como a teoria da queda dos corpos. Ele vai explicar o seguinte, olha, existem corpos pesados, e esses corpos pesados tendem para baixo, e os corpos leves tendem para cima. Essa é a explicação que ele elabora sobre a teoria da queda dos corpos. Bem rapidamente aqui para vocês. É importante mencionar também que a obra Metafísica, ela é uma obra que vai ser destinada ao estudo do ser. É uma obra que vai tentar explicar para a gente determinados compostos, o que é o ser, qual a finalidade do ser. Quando eu falo ser, são os humanos, os animais, e toda essa parte que pertence ao cosmos. Uma explicação voltada muito para o movimento, né? De atualização. Nós estamos sempre em atualização, até alcançarmos um determinado ponto de quase perfeição. Não vou dizer de perfeição, porque perfeito na teoria aristotélica vai ser Deus. Tá? Então, próximo tópico é a ordem teleológica da natureza. Então, nós estamos sempre destinados a um fim, que é a potência ao ato. Lembrem sempre, é de potência ao ato. Como se sempre nós vamos ter a possibilidade de nos atualizarmos enquanto seres e sempre buscando a nossa finalidade. Então, qual é a finalidade do indivíduo? Qual é a característica principal do indivíduo? Essa característica vai estar sempre em um processo de atualização, ok?
Essa teoria de teleológica, ela perdura durante muito tempo, mas ela é rompida quando você tem o surgimento da teoria evolucionista de Charles Darwin, que explica o acaso e a seleção natural, né? Então, vai explicar a natureza, as espécies, em relação à seleção natural, né? Então, perceba que ele vai para o campo da biologia também.